tragédias e massacres nas terras Yanomami associados ao garimpo ilegal, a devastação na Amazônia e a contaminação de rios pelo uso do mercúrio. O Brasil tem sido destaque na mídia internacional nos últimos meses, chamando a atenção do mundo para a amplitude e seriedade do problema da extração ilegal de ouro no país. Nesse vídeo eu vou te explicar o básico do que você precisa entender para formar uma opinião sobre esse assunto. Seja você um profissional do setor de mineração, um entusiasta ou alguém que só quer entender mais como funciona a cadeia produtiva do ouro, seja lá da origem, na produção até a venda, fica comigo aqui nesse vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Gama, eu sou engenheiro de Minas. Eu atuo dentro do ouro desde o começo da minha carreira e já acumulo aí mais de 100 visitas, seja no Brasil quanto em outras partes do mundo. Não é de hoje que nós vemos a mídia noticiar a exploração ilegal de ouro no Brasil. O país vive uma relação complicada com o ouro desde os seus primórdios. Porém, mesmo séculos depois de abuso dos portugueses, nós ainda conseguimos fazer um péssimo trabalho em gerenciar nossos recursos naturais. O Brasil possui uma legislação ineficiente e complicada a respeito da exploração legal do ouro. E mesmo sendo amplamente noticiado, a realidade por trás do ouro ainda é muito confusa para boa parte da população. E isso se deve principalmente pelas formas de exploração desse metal. O primeiro é o regime de concessão e autorização, que normalmente é concedido para as mineradoras. E o segundo é a permissão de lavra garimpeira, que normalmente é concedida apenas para garimpeiros. E aqui é importante fazer um parêntese. Quando se fala garimpeiro, no Brasil se relaciona a uma atividade legal. E isso é incorreto, mas vem sim de um princípio histórico de episódios marcantes da nossa trajetória, como por exemplo a Serra Pelada. Portanto, é importante diferenciar a atividade garimpeira da extração ilegal, que comumente estampa as manchetes de jornais e revistas pelo mundo. A extração ilegal se caracteriza por extrair metais em unidades de conservação e em áreas que extrapolam o perímetro autorizado pelo órgão competente, ou até mesmo em alguns títulos considerados fantasmas, onde não há indícios de extração. E agora que nós já falamos sobre as duas modalidades de mineração de ouro no Brasil, vamos falar sobre a comercialização desse metal. E assim como na mineração, os garimpeiros e as mineradoras possuem duas rotas diferentes para comercializar. Caso o ouro seja produzido por um garimpeiro ou cooperativa de garimpeiros, ele deve passar obrigatoriamente por um PCO, ponto de compra de ouro. Em seguida, ele deve ser vendido para uma DTVM, que quer dizer Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que é uma mobilidade de empresa regulada pelo Banco Central. Caso o metal seja extraído por uma mineradora, as possibilidades de venda são um pouco mais amplas, sendo possível negociar com instituições financeiras, joalherias ou até mesmo empresas fora do país. Mas agora eu quero saber em qual das duas modalidades vocês acham que todas essas polêmicas e escândalos estão relacionados. E acertou quem apostou nos garimpeiros. E eu podia passar o dia todo aqui falando a respeito de falhas que propiciam para que esse cenário exista, mas nesse vídeo eu vou focar em algumas bem específicas. E a primeira delas é a documentação. Até 2022, a documentação relacionada à origem do ouro era feita no papel. Existia todo um sistema de gráficas cadastradas para imprimir essa documentação, e aí você já imagina a facilidade de fraudar um processo tão arcaico. E a próxima falha é bem interessante. Vocês lembram que a gente mencionou lá atrás sobre os PCOs, os pontos de compra? Pois quando o garimpeiro realiza a venda do ouro para esse PCO, ele bastava falar de onde saiu e estava tudo certo. Aí entra o princípio da presunção da boa-fé. Ou seja, como o governo tem pouca capacidade de fiscalização, fica virtualmente impossível dizer de onde aquele ouro que está sendo vendido naquele momento de fato saiu. Mas a partir desse ano, algumas coisas começaram a mudar, ou pelo menos é o que a gente espera. Sendo elas a adoção da nota fiscal eletrônica, que substitui aquela documentação física que eu mencionei anteriormente, e também a eliminação da presunção da boa-fé. E esse é um assunto muito longo, e eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estudar mais a fundo, ver algumas notícias e entender para onde essas mudanças estão caminhando. Mas eu posso falar que vem muita coisa por aí. E apesar de importantíssimas todas essas mudanças aí que auxiliam no combate à exploração ilegal do ouro, ainda estão bem distantes de fato resolver o problema. E para adicionar uma camada de segurança a todos esses processos, a solução seria adotar algumas tecnologias que propiciem a rastreabilidade e certificação da origem do ouro, como por exemplo o blockchain. Se você estava numa caverna nos últimos anos e não sabe o que é blockchain, fica tranquilo que eu vou te explicar. A tecnologia blockchain é uma rede descentralizada e segura que permite o armazenamento e a transferência de informações de forma confiável e transparente. As transações são registradas em blocos interligados e criptografados, criando um registro imutável, ou seja, que não pode ser mudado ou alterado,
sendo assim a prova de fraudes. Exatamente por essa blindagem contra fraudes que o blockchain é um dos elementos mais importantes para garantir a origem do ouro. E um exemplo prático disso e também patrocinador desse vídeo é o CertMine, empresa da qual eu sou um dos fundadores, e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o case que nós começamos com a Fênix da TVM e o MineSpider a respeito de um processo pioneiro no Brasil de rastreabilidade e certificação de ouro. O CertMine fornece um processo de certificação presencial onde um técnico visita a área em questão e aplica uma checklist que avalia aspectos como condições de trabalho, meio ambiente e segurança. Todos esses dados são inseridos no tablet e a câmera no capacete garante que tudo que foi informado por aquele técnico poderá futuramente ser auditado. Esses dados são gravados em uma rede permissionada de blockchain e conectam o ouro produzido por essa área a informações de origem. Como resultado, realizamos a primeira venda de uma barra de ouro totalmente rastreável no Brasil. E apesar da propaganda, eu estou bem convicto que esse é um dos projetos que podem auxiliar a criar uma cultura positiva na exploração de ouro no Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, eu vou deixar o link na descrição. E nós estamos chegando no final do vídeo, e para fechar eu vou apresentar alguns dados que mostram a importância da regulamentação e rastreabilidade dentro desse mercado. Em 2021, as mineradoras comercializaram cerca de 62.198 quilos de ouro, e os garimpeiros 32.434 quilos. Isso equivale a transações que giram em torno de 20 bilhões de reais. Além disso, também em 2021, a Agência Nacional de Mineração, instituição responsável por regular, outorgar e fiscalizar o setor mineral, concedeu 2.326 autorizações de pesquisa, 25 concessões de lavra e 117 permissões de lavra garimpeira no país. Isso significa que mais de 2.000 projetos de pesquisa para ouro foram iniciados e que mais de 100 títulos minerários receberam autorização para extração do metal. E o mercado está bem aquecido. 2022 foi o ano mais forte da demanda do ouro em uma década. Isso significa que vários projetos foram iniciados ou retomados durante esse período. E como esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu queria muito ouvir a opinião de vocês e também que vocês comentassem a respeito de assuntos interessantes para os próximos vídeos. Isso é muito importante para que eu consiga produzir conteúdos relevantes aqui na plataforma. E se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.